Olá, seja muito bem-vindo ao Espanhol Sem Estresse. Esse é o vídeo número 1 deste canal. Para abrir com chave de ouro as nossas aulas que nós vamos ter aqui, a gente aprende o espanhol aqui com a vida real. Então, para a gente começar já com um pontapé inicial perfeito, na minha opinião, eu escolhi o livro Tremembé, do jornalista e escritor Ulisses Campbell. Por quê? Um livro muito bem escrito, de um tema que chama muita atenção de várias pessoas, inclusive chamou muito a minha atenção, né? Eu gosto desses temas de crimes reais para entender o comportamento humano. Então a gente vai aprender o espanhol usando este material riquíssimo, no qual eu tive o privilégio de participar da noite de autógrafos, né? No lançamento desse livro. Foi incrível aqui em São Paulo, na Paulista, ali na Livraria Drummond, e foi muito bom. O livro também é muito bom. Ulisses é um excelente escritor, então a gente está tendo o privilégio de analisar esse livro. Como vai ser feito esse aprendizado? Bom, esse livro, perdão, não me apresentei, eu sou a Fúvia Rodrigues, e esse é Espanhol Sem Estresse. Bom, as devidas considerações já foram feitas, apresentações, a gente já se conhece, né? Então, como que vai ser feito o aprendizado aqui nesse canal com coisas reais? A gente traz coisas que a gente gosta, inclusive se você quiser deixar no comentário deste vídeo algo que você goste, seja livro. Eu vou focar bastante em livros, tá? Porque eu gosto muito dessa parte de leitura para o aprendizado. Mas a gente vai analisar outras coisas também. Livro, música, filme, série. Inclusive, pausei uma série que eu quero analisar aqui também com vocês em espanhol. E eu vou trazer esse trabalho também do livro em português e traduzindo alguns trechos deste livro. Esse livro do Ulisses, ele foi dividido em 9 capítulos. Um melhor que o outro. É como ele diz. Cada capítulo poderia ser um livro. E, de fato, esse livro, Tremembé, desculpa, O Presídio dos Famosos, ele traz sim, histórias que a gente já conhece, que chocou o Brasil, né? Por exemplo, o caso da Suzane von Richthofen. Eu duvido que você não tenha escutado este nome, mesmo sendo jovem, mesmo que o tenha acontecido há bastante tempo, a gente já usou esse nome, né? Foram casos que marcaram o Brasil. Mas ele também traz casos que são de anônimos, né? Pessoas anônimas. E aqui a gente vai analisar um comportamento humano trazendo para o nosso idioma. Perdão, o nosso idioma, no caso, é o espanhol, né? E ele vai ser feito assim. Eu leio o primeiro capítulo, faço um resumo, trago alguns textos escritos aqui para vocês em espanhol. E 90% do nosso vídeo vai ser dito em espanhol. Então, estou dando as primeiras considerações aqui para vocês em português. E depois da contagem de 3, 2, 1, a gente começa a falar só em espanhol. Assim você vai treinando o seu ouvido e conhecendo novas palavras para se adaptar ao idioma, vamos chamar de nosso idioma espanhol, tá bom? Porque eu quero que você se sinta confortável no idioma espanhol, assim como você se sente confortável no português. Eu tenho aqui a minha agenda do saber. Quem já me acompanha há um tempo lembra da minha agenda do saber. Agora ela está um pouco mais modesta e humilde, tá menorzinha, onde eu faço o seguinte exercício, e recomendo muito que vocês façam isso. Leia alguma coisa que você gosta em português, faça um resumo daquilo em português e depois traduza a sua ideia em espanhol, porque assim você vai começar a pensar em espanhol, tá bom? E eu fiz isso. Bom, o primeiro capítulo, eu vou dar uma resumida para você em português, depois da contagem, você já sabe, a gente começa a falar em espanhol, tá? Esse capítulo vem trazendo a história de uma freira que aconteceu no período
da ditadura, tá? Todos esses casos podem até começar em outro presídio, mas vão culminar em Tremembé, tá? Esse é o resumo em português e agora a contagem. 3, 2, 1. Buenísimo. Ahora vamos a hablar solamente en español, ¿sí? Claro, no voy a dejarte sin entender algo, voy a repetir, voy a explicar, ¿sí? Y así vamos caminando para un español perfecto y real. Bueno, Tremembé está localizado, está ubicado aqui em São Paulo. São Paulo. Percebeu que eu falei São Paulo? Eu não falei São Paulo. Eu não traduzo o nome de país, estado, cidade. Eu não vou traduzir. Assim como você não vai fazer o contrário, né? De tentar traduzir o nome de um país, estado, cidade que esteja em espanhol. Tá bom? Então, vamos lá. Está ubicado em São Paulo e trae crímenes, trae crímenes que son muy marcantes, ¿no? Que marcaron la historia de Brasil. Bueno, este primer capítulo se trata de una monja que se pasó en una época de dictadura, que nosotros sabemos que fue un periodo muy complicado, ¿no? Y ella fue acusada de sencillamente, ¿cómo puedo decir? Ocultar pandilleros. Pandilleros, essa palavra que eu estava tentando lembrar para ensinar para vocês. O que seria pandilleiros? Pandilha seria uma turma de uma... Como é que eu posso dizer isso em português? Esqueci a palavra em português, você acredita? Quadrilha, arruaceiros. Então, ela foi acusada de ocultar ou adjugar pandilleros. Eu tenho alguns trozos, que seria trozos? Pedaços, partes, deste livro que eu separei na íntegra o que o escritor colocou, né? E eu trago aqui para vocês em espanhol. Claro, minha tradução, minha responsabilidade, tá? Minha responsabilidade. Não é algo combinado com o escritor. Inclusive, eu tenho outro livro que tá ali na lista ali para eu ler, que eu já combinei com a escritora, que inclusive é uma amiga minha. Ela escreve muito bem. E ela me autorizou a traduzir o livro dela inteiro, então vai ser ótimo. A gente vai ver bastante conteúdo em espanhol escrito. E você pode comprar o livro e ouvir a minha tradução em espanhol, tá bom? Mas vamos voltar para o Tremembé, a história da monja. Eu destaquei o párrafo, la página 25, página 25 y párrafo 3, párrafo 3. Bueno, Madre Maurina Borges, região traduzindo, Silveira, nasceu em 20 de junho de 1924. Uma pausa para ensinar isso aqui para vocês. Você viu que eu falei a data de nascimento, o ano de nascimento dela? 1924. Em espanhol, a gente não usa I. 1990 I. Não. A gente fala tudo juntinho. 1924. É num pueblucho, ou seja, num povo pequeno, um povoado, um pueblucho cerca do município de Perdizes. Também não traduzimos os nomes. Mas, para el campo, en el estado de Minas Gerais. Hija de Antônio Borges, filha de Antônio Borges da Silva, e sua madre,
Então, se su papá, estamos chamando Antônio Borges, ou su padre, papá, importante estar sempre no final. Se você tira, você muda o significado dessa palavra. Esse a gente pode incluir no tema de um outro vídeo. Papá, pai, mamá, forte no final, mãe, tá? E sua madre é Francelina Teodora. Foi a quinta hija, então aqui a gente tá descrevendo uma família. Então a gente já viu pai, mãe, estamos vendo quantos filhos são. Ó, e la quinta hija de 11 hijos. Então, ela foi a número 5, quinta filha, de 11 hijos. Então, ela tinha 10 hermanos. Sim? Família grande. Cresceu em uma família muito humilde e muito religiosa, que conducieron varios hijos para a igreja. Igreja, eu tenho certeza que você já ouviu essa palavra. Madre Maurina sempre foi muito dedicada. Quando? Por que eu dou a pausa nesse quando? Porque quando em português a gente escreve que, u, a, né? A gente escreve com que. Quando em espanhol a gente escreve com c, u, a, n. Quando. Com c-u. Tá bom? Vamos pegar a dica de gramática aí. Seguinte. Quando decidiu entrar em um convento, ninguém foi capaz de quitar. O que é quitar? Tirar. Nadie foi capaz de quitar essa ideia de sua cabeça. Então, ninguém foi capaz de tirar essa ideia da cabeça dela, né? Aproveitando para ensinar uma expressão idiomática. Quando a gente tem uma coisa na cabeça, quando a gente fica martelando aquilo na nossa cabeça, a gente fala isso, né? Estou martelando isso na minha cabeça. Mas em português, em espanhol, perdão, como seria? Me pongo cabezón. Cabezón, de cabeça grande, isso quando tô cabeça cheia daquilo, né? Me pongo cabezón. Outra expressão que a gente aprendeu aqui, era muito terca. O que é uma pessoa terca? Terca, com ele. É uma pessoa teimosa. Mas ela é uma terca do bem, né? Porque ela era obstinada, ela teimava nos seus objetivos. Então, se você é uma terca do bem, comenta aqui, sou terca do bem. Ou terca do bem. T-E-R-C-A, do bem. Terca. Desde pequeña, pero una buena terca. Se creía estar correcta. Nadie, ó a palavra de novo aí, ninguém. Nadie cambiava sua mente. Cambiava, mudava a sua mente. Temos aqui sua família, sua personalidade e seus desejos. Então, a gente aprendeu a descrever a família. São 11 hijos. Eu tenho 3 hermanos. Soy la quarta hija. Você já sabe descrever. Quantos hijos você tem? Su papá, su mamá, ou madre, ou padre, tá? Mamá e papá seria tipo mamãe e papai, como a gente chama aqui, né? A gente fala em português. A gente aprendeu também como eu falo quando eu sou obstinada, quando eu quero uma coisa, ninguém tira aquilo da minha cabeça, né? Nadie quita de minha mente ou de minha cabeça. A expressão, eu tô pensando muito numa coisa, me pongo cabeçón, contar coisa, né? Me pongo cabeçón, pensa numa cabeça grande, tá bom? E a gente viu que o desejo dela era servir um convento. Então, se su deseo era servir um convento. Vamos continuar a aprender? La madre foi exercer. Essas palavras são um pouquinho difíceis. Quando eu tenho J, que é o R aqui na garganta, errer, e R, errer. O R vibrato na língua. Então, fala devagar, não tem problema. La madre foi exercer
sus funciones en un lar Santana, que recibió en todo su tiempo de función cerca de 200 niñas. Entonces era un convento que recibía niñas, muchachas solamente, no recibía niños. Incluso es una parte muy triste de ese libro, que habla de la dinámica que acontecía, que pasaba, que sucedía en este convento, cómo estas huérfanas salían de allí o buscaban una familia, o cómo que hacían con niños, muchachos que no podían recibir. Es muy interesante leer. 200 niñas huérfanas en el periodo de 1960. Olha de novo a data. 1960 hasta 1970. Então, é 1960 até hasta 1970. Bueno, ¿qué pasó con esta señora? Tan dedicada a su fe, en una mañana para muchos común, ella fue arrancada de su rutina espiritual. Que pasó también que un amigo que vamos a llamar de jardinero también fue quitado de ese sitio, de ese lugar, de una manera muy brutal. Ellos pasaron por sesiones de tortura. No tengo más trozos de livro. Ou seja, não tenho mais parte do livro para ler para vocês. Eu posso contar a minha consideração. Ellos fueron arrancados de una manera muy bruta, inesperada de su rutina. ¿Y qué pasó? Fueron torturados con shock, con golpes, para que contaran qué sucedía en este convento, ya que ellos fueron acusados de abrigar un grupo de pandilleros. Bueno, ¿de qué fueron acusados propiamente? De ocultar documentos que estos pandilleros se hicieron para organizar un movimiento contra el gobierno, ¿no? Que era extremadamente común en esta época. Pero ellos estaban de hecho con este documento. Sí, estaban. Pero ellos ocultaron estos documentos. Esto voy a dejar que tú descubras, porque yo quiero que leas este libro. Este caso, este tema me hizo sentir angustia, agobiada, así como agobiada y ansiosa. Me hizo sentir agobio, me hizo sentir tristeza, me hizo ver injusticia. Entonces yo quiero que lea este libro y escreve aqui para mim. Eu quero que você leia esse livro e escreva aqui para mim. Que opina você? O que você acha? Olha, outra expressão que você aprendeu. Que opina você? Não vou contar o final deste tema, porque vale a pena ler este livro. Chiquititos, essa foi minha consideração do primeiro capítulo do livro Tremem Bem. Espero postar o mais rápido possível esse vídeo, que eu não aguento mais essa ansiedade que eu estou nela. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Se você gostou, aprendeu de fato coisas aqui neste vídeo em espanhol, curte, comenta, liga o sininho, manda para alguém que está tentando aprender espanhol de alguma forma, mas não tem muito tempo, que ele vai colocar esse vídeo, vai lavar uma vasilha, vai cuidar de uma criança, vai viver, vai pro trabalho, ele vai me ouvindo falando espanhol. Isso é muito bom. Curte, comenta, liga o sininho, que em breve a gente tem mais vídeo. Besitos e hasta luego.